vida inteira. Tempo de instalação. Para o gramado natural, dizem, eu quero a sua informação, você é um especialista, que o trabalho todo, para ficar perfeito, pode demorar de 3 a 4 meses. É isso, não? Gramado natural. O gramado natural dá para se fazer em menos tempo, né? A gente vê, por exemplo, reformas de campo da Vila Belmiro, por exemplo, que fez entre a parada do futebol aí, eles conseguiram fazer. 30 a 40 dias. Exatamente. Mas talvez se for fazer um campo novo, né, e preparar a base, etc. e tal, pode ser que leve a esse tempo, sim. E o gramado sintético? O gramado sintético leva de 30 a 40 dias. O maior problema, o maior tempo, na verdade, é a preparação da base, onde vai ser instalado. Isso é o que toma mais tempo. Porque, por exemplo, se você for substituir um gramado natural, você tem que tirar uma quantidade de areia, colocar um sistema de drenagem que vai com brita, com espinha de peixe, etc. E aí depois você põe o gramado. Então, o serviço todo em 30 a 40 dias a gente consegue fazer. Drenagem, como é que é feito? Então, a drenagem é um sistema muito próximo do campo de grama natural. Muito próximo. Existem vários métodos, né? Nós usamos 2 métodos. Um deles é uma base de pedra de brita, onde tem espinha de peixe, que são tubos. Então, a água escorre para essa região, com gravidade, se faz uma pendente na base, né? E a água passa pela grama, que a grama é furada, a gente tem furos na grama, para ela ter uma permeabilidade boa, e com isso ela cai no sistema de tubos e aí faz a coleta da água. E existe um outro sistema, que é um produto relativamente novo, foi desenvolvido em parceria com uma empresa italiana, que é uma manta que tem um geotêxtil na parte de cima, então a água passa pela grama, pelos furos, o geotêxtil, a água penetra, ela tem os monofilamentos de polipropileno que mantém uma distância e serve até de amortecimento, né? E embaixo tem um filme de polietileno que é impermeável. Então, quando o campo tem a gravidade, a água passa ali e pela gravidade ela corre para os cantos. Então, esses 2 sistemas que a gente utiliza. A FIFA demonstra sempre muita preocupação porque alguns campos do mundo instalam gramados que resistem ao frio, mas não resistem ao calor. Exato. E o inverso também acontece. Sim. Esse é o drama e por isso que muitas vezes ela diz que o gramado sintético é o futuro. É mais ou menos nesse caminho? Eu acredito que sim, Wanderley. A grande vantagem do gramado sintético é justamente essa, é permitir que em regiões onde as condições climáticas são muito agressivas, você tenha o gramado o ano inteiro em perfeitas condições de uso. E contusões? Bom, com relação a lesões, mais uma vez Quando você chegou aqui, você já ouviu várias pessoas, mas não queima. Isso você deve ouvir isso toda hora, escuta, né? Isso toda hora. Isso não queima. Então eu queria ouvi-lo sobre isso. Não, evidentemente que, sendo um produto sintético, ele queima mais do que a grama natural, né? Não há dúvida disso. Num carrinho, por exemplo. Num carrinho, exatamente. Mas muito menos do que antigamente, do que os sistemas antigos, e muito menos do que os sistemas que estão instalados, digamos, em 90% dos campos de society do Brasil, né? Que eu acredito é daí que haja o preconceito. Porque a pessoa sente lá no campo society, exatamente, tem certeza que vai sentir num campo padrão FIFA, por exemplo. Exatamente. E os próprios profissionais da imprensa que batem sua bolinha no fim de semana... já fazem um diagnóstico. Já faz o diagnóstico usando a experiência que eles têm nos campinhos de society. E um sistema desses, 2 estrelas da FIFA, não tem nada a ver com esses campos instalados, né? E nesses campos society, que tipo de equipamento é instalado? Normalmente é uma grama mais baixa, né? E que tem um custo total do projeto menor, porque, evidentemente, quem faz um campo desse busca o lucro. Quer dizer, não é uma qualidade top de linha, não. Essa é a realidade. Não é. Por questão de custo, né? Se um empresário vai fazer um campo e ele pode ter o retorno do investimento dele mais rápido, mantendo uma certa qualidade, ele vai fazer com o custo menor. Qual é a dimensão de um campo society? Existem várias dimensões, né? Depende Mais ou muito menos do a Federação de Society, ela estabeleceu como padrão, né? Na regra, um campo tem 45 por 25. 45 por 25, uma boa qualidade. Não precisa ser uma qualidade top de linha. Mas
7 contra 7. Então, uma boa qualidade. Quanto é que fica isso? Um campo de society hoje, se a gente falar sem preparação de base, só trocar a grama... E sem negociação, né? Sem negociação. Um preço padrão. Existem vários tipos de produtos, né? Pode sair desde um campo desse tem mais ou menos 1.000 metros, vamos dizer que vai sair uns de 70 até 120 reais. Depende da qualidade. Do sistema e etc. Certo. E um campo padrão 2 estrelas, né? FIFA. Mais ou menos quanto é que sai isso? A instalação de um campo 2 estrelas, isso é uma outra coisa, foi boa a sua pergunta, porque as pessoas perguntam a diferença da instalação também com a grama natural. Né? Um campo de grama natural feito com uma preocupação grande em qualidade, ou também seja, para alta performance, ele vai custar em torno de 1 milhão mais ou menos para ser feito. E a grama sintética fica por aí também, é mais ou menos a mesma faixa. A instalação dos dois. E aí, quando se apresenta quais são as vantagens, você deve jogar, imagino, quando apresenta isso, com o custo de manutenção, é Exatamente. Isso? O custo de manutenção na grama sintética ele é muito mais baixo e permite que você utilize o campo, faça eventos, né, com muito mais frequência. Ou seja, pode ser jogos, pode ser shows, pode ser qualquer outra coisa. Existe hoje uma tendência muito grande de arenas multiuso, etc., né? E a grama sintética é muito mais resistente para qualquer tipo de evento que se realize. Gramado natural, é comum, você acompanha pela TV, enfim, você vai ao campo, tufos ficam lá espalhados, né? Se ocorrer qualquer tipo de problema no gramado, como é que faz isso? É como um remendo, né? É um remendo, faz né? Um remendo. Existem sistemas para você fazer o corte e colocar a placa lá, porque... Como se fosse no natural, troca a placa. Exatamente. Agora você pode cortar o rolo também se for um problema mais grave, né? Porque eles são feitos em rolos e os rolos são cortados. Entendi. Nesse